Boa noite a todos. Vamos dar continuidade agora, no dia de hoje, para a segunda parte do nosso mini curso. Ressaltando os ministrantes desse curso é a Jennifer Ferreira Filberg, o Rodrigo Cunha Teixeira e o Silvio Pimentel de Carvalho. E o nosso mini curso tem como tema os métodos construtivos com blocos reciclados. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Silvio. Ele vai iniciar o nosso mini curso de hoje. Eu passo a palavra agora para o Silvio. Boa noite, gente. Então, dando continuidade ao nosso mini curso, agora nós vamos falar sobre reaproveitamento do resíduo de cerâmica vermelha na fabricação de tijolos ecológicos. Então, vamos começar aqui fazendo algumas considerações. Dentre os diversos resíduos que são gerados nas indústrias, destacam-se os resíduos provenientes da construção civil, que durante a execução de suas atividades gera uma grande quantidade de resíduos de construção e demolição. Para as indústrias cerâmicas, as parcelas de resíduos produzidos são partes incômodas. Estima-se que em uma olaria com produção média de 240 mil peças cerâmicas por mês, gere 55 mil quilos de rejeito, que geralmente são utilizados como aterros em terraplanagem. A indústria da construção tem desenvolvido pesquisas no intuito de tornar-se sustentável, através da otimização dos processos e melhor gestão dos recursos empregados. Nesse trabalho são apresentados os resultados do estudo da utilização de resíduos da indústria cerâmica na produção de tijolos modulares. Nas indústrias de cerâmicas vermelhas, é facilmente visível o descarte de blocos com defeitos em lugares impróprios, ao longo de vias, no pátio da própria indústria ou até em áreas verdes. Gouveia 2008. Infelizmente, por problemas de processamento, grandes volumes de rejeito são gerados após cada fornada, podendo chegar a 20% de toda a produção. Com isso, os aterros sanitários podem estar recebendo atualmente mais de 100 milhões de peças que, embora inertes, ocupam grandes espaços, ocasionando problemas de ordem ambiental. O aproveitamento de resíduo cerâmico obtido da fragmentação ou moagem dos blocos queimados descartados é pouco utilizado no Brasil. O tijolo ecológico tem um processo de fabricação que não agride o meio ambiente, sendo confeccionado em prensas manuais, o que dispensam a queima de lenha de reflorestamento, pó de serragem ou qualquer outro tipo de material como combustível para sua fabricação, além de redução considerável na extração de recursos naturais. Nós temos então aqui a questão aqui dos materiais. O material a ser utilizado no desenvolvimento do nosso bloco são solo, resíduo da cerâmica vermelha, cimento e água. Somente algumas observações com relação ao solo e ao resíduo da cerâmica. A extração do solo, a coleta do solo, deve respeitar a altura de 50 centímetros do solo já escavado. Então, esse é um primeiro cuidado que deve ter com o solo. Com relação à cerâmica, o resíduo deve ser moído
passa por um processo de moagem. Ele deve ser moído manualmente ou com auxílio de ferramentas. Deve, melhor dizendo, ele será moído manualmente com auxílio de ferramentas, até atingir a granulometria necessária para o prosseguimento dos ensaios. Né? Quanto ao cimento e quanto à água, não existe assim um determinado cuidado. Né? Então, a observação realmente é apenas em cima do solo e com o nosso resíduo cerâmico. Então, como deverá ser feito esse preparo? Como deverá ser feito esse preparo? Em tela, nós temos aqui uma tabela que apresenta aqui traço 1, traço 2, traço 3 e o traço 4. Então, aqui nessa tabela, nós temos aqui a quantidade aqui em quilos, né? E nós devemos respeitar, nós devemos observar o seguinte, que essa quantidade de cimento, ela representa 10% da quantidade do solo. Então, se eu tenho 1,64 quilos, é uma coisa bem próxima, um valor aproximado desse valor inicial do solo aí no traço 1, que é pesado em 16,36 quilogramas. E observa que no primeiro traço não existe nenhuma mistura aí do resíduo cerâmico, é zero de resíduo cerâmico. No traço 2, a partir de agora, começa-se a adicionar o resíduo cerâmico na mistura para a nossa preparação. Então, observamos que eu tenho 2,46 quilos de resíduo cerâmico. Esse 2,46 quilos, ele será equivalente a 15% desse valor do solo inicial ali, olha, de 16,36 quilos. Então, se eu tenho 15% à medida que eu começo a acrescentar o meu resíduo cerâmico, eu vou ter que abaixar a porcentagem lá no solo. Então, se eu tenho 15% de resíduo cerâmico, eu vou ter 85% de solo. E observa que a porcentagem lá do cimento, ou a quantidade do cimento em quilos, é 10% da soma desses 13,94 com 2,46 aí de resíduo cerâmico. No traço 3, aumenta-se um pouquinho mais a porcentagem aí de resíduo cerâmico. Estamos com 4,92 quilogramas. A porcentagem agora é de 30%. Aumentou 30% o resíduo cerâmico, o solo vai para 70%. Então, nós temos uma mistura aí de 70%. Nós vamos ter uma combinação de 70% do solo com 30% de resíduo cerâmico. E observa que a nossa quantidade, que a porcentagem de cimento continua sendo a mesma, 1,64. No traço 4, aumenta um pouco mais a porcentagem do resíduo cerâmico. Nós estamos com 7,38 quilogramas. Nós chegamos a 45% de resíduo e 55% de solo. Então, nessa composição aí, 55% de solo e 45% de resíduo, a porcentagem do cimento continua a mesma, 1,64. Então, nós temos um traço aí, um traço falado, que é de 1 para 10. 10 quilos, 10% do quilo de cimento é equivalente vai ter que ser equivalente, a quantidade do quilo de cimento sempre será equivalente a 10% do solo, ou então da composição de solo com resíduo cerâmico. Gente, muito cuidado com essa questão aqui da porcentagem do resíduo cerâmico. Nós temos aqui uma garantia de resistência do material
acima de 50%, você tem perda de resistência do material. Tá? Então, não é confiável você produzir um tijolo com 50% de resíduo cerâmico nele. Aí você tem uma perda de resistência. Então, o mais viável mesmo, uma margem, para ter uma margem de segurança, é até 45%, respeitando lá a medida também, a porcentagem do solo. E essa porcentagem fixa do cimento aí, nós temos um tijolo de boa garantia, de boa qualidade. Tá? Então, vamos falar agora aqui um pouco sobre o nosso método aqui. Então, aqui nós temos aqui uma preparação, né? Temos uma foto aí fazendo a preparação aí do nosso material. Logo a seguir já vem vamos falar aqui um pouco aqui sobre esses métodos aqui. Vamos um pouco sobre esses métodos. Gente, esse resíduo cerâmico aí, ele será tratado como um tipo de solo. E, como tal, foram utilizados os procedimentos aplicados ao solo. A NBR 7182 é ensaio de compactação de solos. Tá? É um método de ensaio de compactação de solos. É o que dispõe essa norma brasileira 7182. A NBR 6459 é a determinação do limite de liquidez. A NBR 7180 é a determinação do limite de plasticidade. A NBR 7181 é a análise granulométrico do nosso resíduo. E temos também o teor de umidade, que é dado por essa DNR-ME 2013. Então, esses aqui são os ensaios feitos com o resíduo cerâmico. Presta atenção. Ainda não é com o nosso tijolo, é apenas com resíduo cerâmico. Tá? Então, ele passa por esses métodos aí, e aí nós teremos o próximo slide, por favor, Rodrigo. E aí nós vamos falar agora um pouco sobre os ensaios. Vamos falar um pouco agora sobre os ensaios aqui. Bom, vocês lembram daquela tabela lá? Aquela tabela um pouco acima, um pouco antes aí? Aquela tabela lá, existem lá os 4 traços. Traço 1, traço 2, traço 3 e traço 4. Já já a gente vai saber por que estamos voltando nela. Então, nesses ensaios aplicados ao tijolo ecológico, temos aqui a caracterização físico-mecânica. Ou seja, foi feito o ensaio de resistência à compressão axial simples, NBR 10.836. Esse ensaio é realizado com 14 e 28 dias após o processo de cura do tijolo. Temos também um ensaio aqui de absorção de água, NBR 10.836, de 2013. Bom, gente, para cada um desses ensaios aí, nós vamos utilizar 3 corpos de prova, tá? Daqueles traços lá da tabela anterior, no traço 1, você utiliza 3 corpos de prova para efetuar aqui cada um desses ensaios. A mesma coisa acontece com o traço 2, 3 corpos de prova para cada um desses 2 ensaios. A mesma coisa será para o traço 3 e a mesma coisa também para o traço 4. 3 corpos de prova para cada ensaio, né? E sempre com uma margem de segurança, sempre utilizando 3 tijolos a mais para eventuais perdas ou necessidades para a continuação dos ensaios. E aí também foi aplicado aí no nosso tijolo. Temos também um ensaio ao tijolo convencional. O que significa isso? Caracterização mecânica. Foram realizados os ensaios de resistência à compressão axial simples e absorção de água seguindo a NBR do 15.270.
que prescreve os métodos de ensaio para blocos cerâmicos. Então, tivemos esses dois ensaios, né? Temos esses dois ensaios. Lá no primeiro ensaio com tijolo ecológico, novamente, foram feitos os ensaios de resistência à compressão axial e de absorção de água. Cada um desses ensaios foi feito em cada um daqueles traços da tabela acima, né? Para cada traço daquele, foram 3 corpos de prova para cada um destes ensaios aí. Então, é uma coisa que depois de pronto e acabado, você tem toda essa. Você tem que passar por todo esse processo para ver qual é a qualidade do que você fabricou e do que você pretende fabricar, né? Então, aí ficou pronto. Foi feito também os ensaios com a mesma característica lá do tijolo convencional. E aí agora vamos passar agora para o Rodrigo falar sobre o restante desses ensaios aí, os ensaios e métodos. Boa noite a todos. Agora, dando continuidade, vamos mostrar um pouco dos resultados e discussões que aconteceram, né, com essa pesquisa. Bom, primeiro são os ensaios de caracterização do solo. Bom, na tabela 3 são apresentados os resultados do ensaio de caracterização do solo. Ou seja, os resultados que estão aí na tabela, eles estão dentro da margem estabelecida pela NBR 10.833 de 2013. O material que ele é passante na peneira de 0,075 milímetros foi superior a 10% e indica que o solo possui uma proporção mínima de partículas finas que a norma exige. Bom, nessa tabela a gente pode destacar 2 pontos importantes: o limite de liquidez e o índice de plasticidade, que esses valores eles indicam que o solo ele possui uma boa coesão entre as partículas. Bom, a gente tem um teor de umidade a 10,7%, né? E também tem passando na peneira de 4,8 milímetros, a de número 4, uma proporção de 100%. Bom, continuando, na tabela 4 é apresentado os resultados do ensaio granulométrico. Bom, a gente analisando essa tabela, a gente pode determinar que a classificação textural do sólido, né, da textura do solo, que foi classificado como areia fina, também podemos analisar que o solo em questão, né, o solo que a gente está estudando, contém frações de areia entre 50% e 90%. E também contém frações de silt e argila entre 10% a 50%. Esses resultados eles são muito desejáveis, porque os solos mais indicados são os que predominam a fração de areia em sua composição. A gente tem os resultados aí da granulometria, né, do peneiramento. Tem as peneiras no tamanho de 4, 8, 16, 30, 40, 60, 100 e 200. E aí tem o tamanho da malha, né? Tem o peso que foi retido e a porcentagem que foi retida, né? Bom, agora vamos para a discussão do ensaio de caracterização do resíduo. E na tabela 5 é apresentado os resultados dos ensaios que foi realizado, né, para a caracterização do resíduo de cerâmica vermelha. Bom, essa tabela aponta que o teor de umidade do resíduo foi de 0%, né, como vocês podem ver aí na tabela, que representa um material que está seco, né, não tem umidade, ele está seco. E também não foi possível a realização dos ensaios de limite de liquidez e do índice de plasticidade.
porque a argila, após o processo de queima, né, ela perde as suas propriedades físico-mecânicas. Passando mais adiante, na tabela 6, é apresentado aí na tabela 6 os resultados do ensaio granulométrico do resíduo agora. E com base nessa tabela, foi feita uma análise das frações, né, da granulometria do resíduo. E pode-se observar que uma fração de 99,42% de areia, que está sendo distribuído em 35,26% em areia grossa, né, 44,90% em areia média e 19,26% em areia fina, e 0,64% em silt e argila. Dessa forma, o resíduo da cerâmica vermelha ele é classificado granulometricamente como uma areia média. E a gente pode observar que os dois materiais possuem granulometrias equivalentes. Portanto, a substituição do resíduo pelo solo torna-se inicialmente viável. Bom, agora a gente vai dar continuidade com o ensaio que dá resistência à compressão axial simples no tijolo solo-cimento. Bom, na tabela 7 e 8, ela apresenta os resultados dos ensaios, né, de resistência axial e o coeficiente de variação, que foi empregado para estimar a precisão dos resultados, e ele representa o desvio padrão que está sendo expresso em porcentagem. Na tabela 7, né, a gente tem os ensaios aí de resistência à compressão axial simples do traço 1 e 2. Na tabela 8, a resistência à compressão axial simples do traço 3 e 4. Bom, a gente, através dessas duas tabelas, a gente pode observar que os traços 2, 3 e 4, os valores obtidos para a resistência à compressão nos ensaios aos 28 dias, eles diminuíram, sendo os melhores resultados obtidos no traço 1, que corresponde ao traço padrão, né, sem nenhuma adição do resíduo. Entretanto, nenhum dos traços dados, né, eles alcançaram a resistência exigida pela NBR 8.491 de 2012. E bom, aos 28 dias de cura, os tijolos eles apresentaram uma maior estabilidade em sua resistência, que apresentou um maior coeficiente de variação, que foi de 11,2%. Isso pode ter ocorrido devido à cura total, né, do cimento, que ela foi concluída somente aos 28 dias. Também a gente pode destacar que o cimento, né, ele adquire uma resistência ao decorrer dos 28 dias, onde que acontece uma estabilidade, né, na resistência do material. Bom, dando continuidade agora, a gente vai discutir um pouco sobre o ensaio de absorção da água. Bom, nessa tabela aí 9, ela apresenta os resultados do ensaio de absorção de água. Bom, analisando esses resultados, a gente pode observar que os tijolos, traço 1, com 0% de substituição, e o tijolo com traço 3, com 30% de substituição, e o tijolo 4, com 45% de substituição, eles apresentam pouca absorção de água, sendo que esses valores eles são satisfatórios, né? E como ele é prescrito pela NBR 8.409 de 2012, o tijolo ele não pode ultrapassar o valor médio menor ou igual de 20% e valor individual menor ou igual a 22%. Já o tijolo com traço 2, né, que tem 15% de substituição, ele apresentou uma taxa de absorção maior,
com valor de absorção médio maior ou igual a 20% e valor individual maior que 22%. Bom, e ele demonstra, né, que nessa tabela que os valores obtidos nos traços, no traço 2, né, no caso, não é satisfatório, pois o tijolo ele absorveu muita água. Bom, a gente tem agora sobre o ensaio de resistência do tijolo convencional. Foi ensaiado, né, 3 tijolos para o ensaio de resistência à compressão axial. E na tabela 4 a gente tem os resultados obtidos. Bom, tem as dimensões, né, do tijolo, a área, a resistência ali em PA. E a gente pode notar que os tijolos que apresentam resistências inferiores aos valores estabelecidos pela norma exigida. Que de acordo com a NBR 15.270, né, de 2005, a resistência mínima à compressão dos blocos cerâmicos é de 3 MPa. Então a gente não conseguiu, né? Eles não conseguiram atingir uma resistência mínima, hein? Na tabela 11, apresentados os resultados do ensaio de absorção de água no tijolo cerâmico. Segundo a NBR, né, 15.270, o índice de absorção de água não deve ser inferior a 8% nem superior a 22%. Sendo assim, os resultados que a gente obteve, né, que os estudantes obtiveram, a absorção da água do tijolo convencional, eles são satisfatórios. Bom, a gente tem uma conclusão, né, que a utilização do resíduo de cerâmica vermelha na confecção do tijolo ecológico pode ser uma prática viável, visto que o tijolo ecológico é um componente para a alvenaria com menor impacto ambiental que os tijolos tradicionais. Bom, dando continuidade, agora nós vamos apresentar outra pesquisa, que é os blocos de vetação com entulho. Essa pesquisa ela foi apresentada no segundo workshop internacional sobre os avanços na produção mais limpa. Ela foi produzida pelo Ricardo Abreu, Ricardo Lopes e o Roberto Azak. Bom, de acordo com os estudos já elaborados, né, para atender a resolução do CONAMA 307, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, já citado anteriormente, que estabelece a obrigatoriedade de projetos de gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil, normalmente chamado de entulho. E de acordo com a classificação elaborada pelo próprio CONAMA com relação ao tipo de resíduo, o trabalho trata da confecção de um bloco de vedação elaborado com entulho, que atenda às exigências das normas brasileiras ABNT e NBR, relativas, né? E atenda às exigências das normas brasileiras, relativas às resistências de blocos de vedação que seja de fácil manuseio. Bom, o estudo feito ele visa a possibilidade da confecção de blocos de vedação, utilizando resíduos sólidos da construção civil, ou seja, o entulho, conforme a classificação da Resolução 307 do CONAMA, em resíduos de classe A, B e C. Bom, foram elaborados 2 métodos de confecção dos blocos. O primeiro que foi utilizado foi as formas de madeira em tamanhos não comerciais e em escalas menores. E o segundo utilizando formas e equipamentos industriais utilizados na confecção de blocos de concreto comerciais. Os resultados mostraram que a viabilidade de confeccionar blocos de vedação reciclando o entulho. Bom, os resíduos da construção civil. Com o surgimento, né, de novos produtos e a necessidade de buscar
soluções para os resíduos sólidos da construção civil, provenientes das demolições, reformas e sobras das obras, com perdas desses materiais. A construção civil ela vem passando por uma série de novas experiências. Ou seja, a atualidade da construção civil, né, muito tem se discutido com reaproveitamento de materiais, reciclagem, reutilização, e a gente pode perceber que é uma necessidade do mercado de construir esses conceitos, de aplicar esses conceitos, praticar esses conceitos que vêm sendo estudados, com aproveitamento máximo dos benefícios, né, de todos esses materiais e a gente poder estar cuidando, né, do nosso meio ambiente. Bom, os resíduos sólidos da construção civil, ele é gerado em grande quantidade, né? E o entulho, né, na grande maioria das vezes, ele é proveniente das pequenas obras e apresenta um grande potencial de reutilização e reciclagem. Bom, o fato do entulho ser descartado em aterros previamente preparados para este fim, além de ocupar um espaço significativo, é sem dúvida um grande desperdício quando agregamos valor à possível utilização deste entulho reciclado, tanto no âmbito ambiental como tecnológico, como a redução de custos, né, da extração e do próprio material reciclado ou reutilizado, se comparado com produtos similares fabricados e colocados à venda no mercado. Bom, agora nós vamos dar continuidade com a Jennifer. Eu passo a palavra para ela para continuar o nosso mini curso. Boa noite a todos. Então, dando continuidade à pesquisa, nós vamos ver um pouco do objeto e do objetivo. O objeto, ele mostra a viabilidade de confeccionar o bloco de vedação com a utilização de resíduos da construção civil, para uma utilização como elemento de vedação na construção. No objetivo, ele tem como objetivo confeccionar o bloco de vedação utilizando o entulho que atendam às normas técnicas brasileiras vigente quanto à resistência, à compressão e absorção de água para o emprego como material reciclado e para reutilização na construção civil, já que o bloco de vedação não existe grande resistência mecânica, uma vez que sua principal função é vedar. Como o índice de aproveitamento, desde o material reciclado, pode ser bastante alto e com um relativo custo menor que os blocos tradicionais, poderá contribuir com uma solução mais econômica. Como nós já vínhamos citando, é um bloco que está entrando no mercado agora, que ele vem com um grande processo de reaproveitamento, né? E com essa característica muito boa, essa vantagem, que é uma solução mais econômica, sendo mais viável a construção e até mesmo as pessoas mais carentes. No desenvolvimento, nós teremos 4 tópicos, que é a coleta do entulho, a seleção e separação dos entulhos separados por classe, triturar e peneirar esse entulho e a produção. Na coleta do entulho, é coletado tudo aquilo que é resíduo de uma obra, seja blocos cerâmicos, blocos de concreto, gesso, pedaços de reparos, reformas. E aí eles são todos separados, né, coletados, e vem para o processo de seleção e separação, onde ele passa por um processo de separamento por classe. Então, na classe A, nós temos ali tijolos, concreto, na classe B, plástico, madeira, na classe C nós temos o gesso, o isopor também, e na classe D, tintas, entre outras, né? Para o caso da nossa pesquisa, entra ali a classe A. Depois de separar por classes, nós vamos entrar no processo de triturar.
e do peneiramento também, onde vem os ensaios granulométricos, onde a gente vai definir o tamanho desse agregado, se ele vai ser um agregado miúdo, um agregado graúdo, e por fim, a nossa produção. Na produção, esse bloco de concreto, ele vai ser misturado com cimento CP2, 32, a gente vai estar observando na tabelinha a seguir. A mistura fora, preparada conforme o quadro abaixo, nos mostra o material, que é o cimento CP2, 32, os agregados, o gesso e a água. Na amostra, nós vamos utilizar 10% do cimento, 60% dos agregados, 30% do gesso e a água com o fator cimento. Então, ela não tem um valor definitivo, ela vai se adequando conforme essa mistura. No processo de fabricação, nós podemos observar ali o gesso, né? Que são as placas de gesso trituradas, sem resíduos e peneiradas já. Na imagem de baixo, nós temos os agregados, que são os rebocos, a argamassa, o tijolo, o bloco cerâmico, né? São triturados, sem os resíduos e peneirados já também, pronto para o processo de fabricação. Em seguida, nos mostra a mistura, né, e a agitação desses materiais. A gente pode observar nas imagens a sequência, né, de como isso ocorre, quando ele é jogado dentro do maquinário ali, é feita a mistura desses materiais, né, e logo em seguida a agitação também, que é para ajudar a compactar esse bloco. E aí, por fim, nós temos o enchimento das formas com a mesa vibratória também. As formas, elas são enchidas com o material lá já todo batido, né? E aí temos essa mesa vibratória, que também ajuda na compactação desse bloco para os ensaios futuros, de tração, compressão, absorção também. E por fim, o nosso bloco já produzido ali, né, no seu processo de secagem e na verificação desse bloco. No seu processo de secagem, ele se baseia na NBR 6118, que traz ali todo o processo de cura desse bloco, né, que ele é passado. E aí, em seguida, eu vou falar um pouquinho para vocês do laudo preliminar, antes da gente falar um pouquinho das conclusões. No laudo preliminar, ele nos estabelece uma área total do bloco, que ele foi atingido de 722 centímetros quadrados, e a área de carga de 260 metros quadrados. Na sua carga de ruptura, ele atingiu 54,6 kN por 5.506 kg-força. E na tensão de ruptura, nós tivemos 21,179 kF por centímetros quadrados e 2.077 MPa. E aí a gente vai chegar na nossa conclusão, que nos diz que após a produção de 20 blocos de vedação, verificamos que a aparência inicial do bloco fica mais próxima dos blocos comerciais. Ficam visíveis no bloco os agregados provenientes da mistura de RDC, onde podemos identificar com clareza o gesso, a cerâmica, a argamassa e entre outros. O bloco aparenta bom acabamento superficial, compatível com os comerciais. A elaboração de teste conforme normas para comprovar a resistência mecânica e absorção de água e isolamento acústico e térmico poderá constatar que é totalmente viável a produção de blocos de vedação na utilização da construção civil, principalmente para as construções de habitações populares, uma vez que a produção dos blocos poderá ser feita com um custo mais baixo,
ressaltamos que inicialmente o bloco não tem características como bloco estrutural, e sim somente como elemento de vedação. Bom, então concluindo tudo isso, é um bloco viável, podemos estar implantando ele na nossa construção civil, é um bloco de custo baixo, né? Então, ele é viavelmente econômico e indicado para a nossa economia, para as construções, para gerar um menor custo. E também, aproveitando, né? Tirando um pouco desse entulho que gera um impacto muito grande no nosso meio ambiente. A nossa apresentação foi essa. Muito obrigado pela atenção de todos. No chat ao lado, caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar escrevendo ali, que a gente vai estar respondendo. Pode estar deixando nos comentários abaixo também. E é isso. Boa noite e obrigada.